E no estudo bíblico de hoje nós vamos falar sobre a criação. Eu sou o César Portugal, este é meu canal, este é meu marido, Oi. professor Felipe. E professor Felipe. E nós começamos aqui um projeto muito legal, que é o estudo bíblico, para você se aprofundar na sua Bíblia, na nossa história. E estamos contando aqui com a presença deste maravilhoso homem, com todos os seus conhecimentos. Então bora lá, professor, agora é com você. Pega seu caderno, hein? É isso aí, pega seu caderno, pega sua Bíblia. Sua água. Vocês podem abrir aí no comecinho, primeiro capítulo Criação. do livro do Gênesis, a criação. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né, professor? Isso. Tá. Muito- Gênesis 1 mesmo? Isso, Gênesis 1. Tá bom. Aqui é interessante que ele vai falar, né, que no princípio, né, Deus criou o céu e a terra. A terra era vazia e disforme e as trevas, né, estavam sobre a superfície, a face do... Algumas traduções vão dizer o abismo, ou as águas, ou alguma coisa assim. Pairava sobre as águas. Cobriu o abismo e o Espírito de Deus pairava Isso. sobre as águas. Vamos parar nesse ponto aí, só esses versículos. Aqui nós temos que entender o seguinte. Lá na frente, no capítulo 12, nós vamos ver a vocação... Capítulo 12 não, capítulo 10. Nós vamos ver a vocação de Abraão, o chamado de Abraão. Tá. O Abraão, ele vai sair da região da Caldeia. Vou até pegar aqui, que é o meu mapinha. A minha Bíblia não tem mapa, aí eu tive que desenhar. Deixa eu mostrar para vocês. Isso, segura aí para mim. A região da Caldeia é aqui, ó. Aqui, o sul da Mesopotâmia, lembra? Tinha o Tigre e o Eufrates. Ele vai subir. Aqui ele tem o chamado dele, na região de Harã. E aí ele vai descer, vai chegar até o Egito, daí ele vai voltar e vai ficar aqui, na região que nós chamamos lá no Novo Testamento de Judéia, tá? Então ele vai ficar aqui. Por que você tem que saber disso? Porque toda essa visão de que o homem foi criado do barro, a terra era sem forma, né? Toda essa mentalidade, ela vem da região da Mesopotâmia. Então, o que aconteceu? Naquele tempo não existia menções a Jesus, não existia monoteísmo, não existia nada disso, do que nós entendemos hoje como a fé. Você tinha diversos povos que rezavam para diversos deuses e a arqueologia hoje nos aponta o quê? Diversas tabletes de argila que relatam esses mitos, né, de como o homem foi criado, plasmado do barro, né? Ele recebe o sangue dos deuses, ora ele recebe o sopro dos deuses e se torna uma criatura pensante, diferente dos animais. Então aqui é interessante pensar o quê? Um cara politeísta teve um encontro com Deus, veio para cá. A partir do momento em que ele começa a criar uma nova civilização, ele recebe essa promessa, olha, os seus filhos, quem conseguir contar as areias, né, os grãos de areia, quem conseguir contar as estrelas do céu, né, vai saber a quantidade de herdeiros, né, que você vai ter. E hoje nós entendemos, né, tanto herdeiros em laços sanguíneos como herdeiros de laços espirituais. Então, tudo isso aqui que nós entendemos sobre criação, sobre início da humanidade, né, isso era comum naquele mundo politeísta, mas a partir do momento que Abraão começa a formar um novo povo, ele começa a ressignificar toda a cultura que ele sabia. Então, toda aquela busca por diversos deuses, agora ele começa a adaptar para como assim, então era Deus fazendo isso. Então esse é o verdadeiro Deus que fez isso. Então o dilúvio ele começa a ter um novo significado. A Torre de Babel ela começa a ser trabalhada com um intuito diferente.
a origem dos povos, Caim, Abel, Adão, Eva, tudo isso passa por um processo de entendimento diferente, né? Porque agora nós entendemos que nós saímos da fantasia e esse Deus que nós sempre procurávamos, ele começou a falar com a gente. Entendeu? Então, tipo assim... Concretiza de alguma forma. Isso. Aí, aquilo que você tem de sabedoria, fala assim, nossa, o que eu sei do mundo é isso. Ah, mas existe um fator aqui que eu não conhecia, então eu vou encaixar Deus na minha história. Não é você moldar Deus do jeito que você quer, mas você perceber que ele sempre esteve ali e agora você começa a encontrar o ponto de o nozinho, como se fossem tipo, não tem, tipo assim, ó, aqui tá a história do homem, aqui tá Deus. Aí você começa a encontrar onde eles se cruzam. Você começa a ver o desenvolvimento da história como um trabalho de equipe entre a humanidade e Deus. Não tem como você fugir disso. Então, você começa a ver o quê? Não existiam os deuses fazendo um monte de coisa como nós pensávamos. Existiu sempre esse único verdadeiro Deus. Então toda a cultura agora, ela começa a dar lugar, começa a afastar os deuses falsos e começa a colocar o Deus verdadeiro no centro de tudo. Então, tanto é que nós vamos ver aqui trechos lá, quando ele fala assim, o homem, Deus criou as estrelas e tal, e o homem vai dividir, né, as suas festas, vai fazer o seu calendário. Mas peraí, não tinha nem criado o homem ainda. Por que ele faria isso? Então você começa a ver que o quê? O homem está adaptando a sua cultura para ele conseguir encaixar Deus junto com ele, dentro da sua vida, dentro da sua história, dentro do seu calendário. Então, quando nós começamos a ler isso aqui, nós não temos que pensar que tipo assim, ai, nossa, Deus assoprou, aconteceu isso. Ai, nossa, como assim? Deus foi fazendo estrelinha por estrelinha. Ao mesmo tempo que é uma verdade no aspecto material das coisas, que ele fala e algo passa a existir, mas também são coisas que nós, enquanto seres humanos, finitos, limitados, tem coisa que nós precisamos da fé, precisamos da linguagem teológica para completar aquilo que nós não conseguimos imaginar. Então, é uma grande diferença entre história da Chapeuzinho Vermelho. Nunca existiu uma Chapeuzinho Vermelho, né? Mas você inventa para poder dar uma moral da história para os filhos e tal. E isso aqui, que é arqueologia, é história, é teologia. Então, quando você trata de algumas linguagens, principalmente do início dos textos aqui da Bíblia, do Gênesis, saiba que você está falando de uma mitologia antiga que passou por um processo de conversão para que Deus pudesse, né, estar junto com a sua criação. É um processo de reciclagem. A gente tirou o que nós achávamos que era verdade e não é, e nós colocamos a verdade. Agora nós estamos moldando a nossa cultura para que Deus possa trabalhar com a gente. É tipo um processo de conversão. Você já tinha uma vida antes. Você já tinha hábitos alimentares, você tinha a hora que você acordava, você já tinha o seu emprego, você já tinha os seus amigos. Mas a partir do momento que você se converte, você começa a mudar a sua vida para que Deus caiba ali dentro. Você continua trabalhando, você continua com seus amigos, você continua fazendo tudo. Só que agora aquilo que você achava que era bom, você tirou e você colocou Deus. Aquilo que você achava que poderia resolver determinados problemas, você tirou, você colocou Deus. Sua história não foi apagada, mas ela começa a ganhar um significado diferente. Porque você percebeu que ele está ali dentro e vocês dois juntos agora constroem uma mesma coisa. Então, para você entender determinados textos que eu julgo ser mais complicados, como por exemplo o Gênesis, tem que ter essa dimensão. É um processo de conversão não de uma pessoa, mas da humanidade. Ela começa a dar um novo significado para a sua história, colocando Deus nela agora.
Por isso que muita gente não consegue entender o texto. Por quê? Porque se você tira Deus agora, você só ficou com metade. Então, para entender esses dois textos, você precisa, sim, ter essa visão da fé, vamos dizer assim. Em conjunto, não para substituir, não para ganhar, não é um equilíbrio. É fé e razão. Se você tira um desses aqui, você não vai conseguir entender esses textos. E é isso. Perfeito. Então, no próximo, a gente se aprofunda um pouquinho no Gênesis. Exatamente. Vamos falar do homem, da mulher e dos primeiros humanos. Ó, eu tô gostando. Você tá gostando? Se você tá gostando, deixa o like, porque esse botão do like é pra falar, eu tô gostando. E, ó, esse projeto tem tudo pra dar certo, tem tudo pra você crescer na sua fé e vem com a gente. Vem comigo, porque ele sabe bastante. Eu não sei muita coisa, tô aprendendo com ele. Eu sempre vejo ele falando, estudando. A Bíblia dele é toda rabiscada, no bom sentido, né? Toda grifada, toda marcada. E se eu tenho um tesouro desse dentro da minha casa, eu não posso perder isso, né? E aproveita que você tem o canal e vem ganhar desse tesouro comigo, porque isso é um presente. Vem estudar com a gente. Vem estudar com a gente. Manda esse vídeo pra alguém, chama pra próxima aula e vamos ver. Se esse negócio for caminhando, a gente até bota mais de uma vez por semana aqui, né? É isso aí. Beleza? Beleza. Em tudo dai graças, perceba Deus nos detalhes da sua vida. Eu sou o César Portugal. E eu sou o professor Felipe. Esse é o nosso canal, que Deus abençoe você. E até o próximo vídeo. Esse corte vai ficar muito difícil de eu fazer agora. Tchau!